Mateus capítulo 1, nós vamos ler dois trechos do capítulo de Mateus, tá bom? Que se trata sobre o pai de Jesus, José. E esse é um primeiro trecho aqui de Mateus, em que nós vamos ouvir falar aqui do pai de Jesus. A partir do versículo 18, foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-lo à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho. E ele lhe pôs o nome de Jesus. Até aqui, meus irmãos. Fazendo uma breve recapitulação, nós estamos numa série sobre o nascimento de Jesus, sobre a história por trás da história do nascimento de Jesus. Vimos que Deus faz o seu caminho na história, usando e contando com pessoas improváveis. Jesus, o Rei prometido, nosso Salvador, veio de uma genealogia improvável. O Messias veio de uma genealogia improvável. E veio de uma mãe também improvável. Falamos disso no domingo passado. Jesus veio de uma família improvável. E hoje nós vamos nos concentrar mais no José. O que a Bíblia tem a nos falar deste homem? Que lições que nós podemos aprender com José? Meus irmãos, convém a gente lembrar que essa história de Jesus vir a esse mundo, a forma como Deus resolve fazer o seu caminho na história e cumprir os seus planos na história, é uma forma que nos choca, nos causa uma certa estranheza. Uma mulher que se percebe grávida do Espírito Santo. Uma história estranha. Uma mulher que tem uma criança sendo formada dentro dela, e essa criança, ela está sendo gerada pelo Espírito Santo. Agora, imaginem o dilema que José estava vivendo nessa situação. De repente Maria aparece para José e diz: olha, eu estou grávida, mas nós ainda não casamos, né? Será que José não ficou com uma pulga atrás da orelha aqui em relação a Maria? Será que a relação desse casal não começa a ser abalada por conta do que estava acontecendo ali? É claro que sim. É claro. José começa a achar que aquela história é muito estranha. Como assim? O que está acontecendo? Ele fica pensando assim: será que Maria se envolveu com alguém? Será que ela me traiu? O que está acontecendo nessa história? Eu não estou entendendo nada. E meus irmãos, a Bíblia fala a respeito de José que ele era um homem muito justo. Nós lemos aqui que se tratava de um homem justo. Depois de tudo o que acontece, depois de Deus
do anjo ter falado com Maria e ter anunciado que Maria ficaria grávida. José fica sabendo daquilo, mas ele não está sabendo lidar com aquele dilema, com aquele problema. Ele está vivendo uma crise. E quais eram as suas opções? A opção que ele tinha era ou expor Maria à desonra pública, porque naquela época, se alguém fosse pego em adultério, a lei dizia, lá em Deuteronômio diz, especifica que a punição a ser aplicada para essa pessoa era a morte. A morte. E José poderia ter feito isso. Ele poderia ter exposto Maria. Olha, a lei diz que você tem que ser apedrejada, e agora eu vou levar você publicamente, eu vou te expor publicamente, e você vai ser apedrejada. Irmãos, nós lembramos que aconteceu um episódio assim de uma mulher adúltera na Bíblia, que Jesus vai se colocar, vai intervir ali, né? E vai olhar para aquela multidão que estava ali pronta para apedrejar aquela mulher, e Jesus olhando para aquelas pessoas, Jesus diz, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Vocês lembram desse episódio, né? Muito conhecido nosso, né? Então, essa era a pena que era aplicada. Mas é interessante que a gente só vê mulher sendo apedrejada, né? A gente só vê mulher na Bíblia, né? Agora, homem que adultera, a gente não tem casos assim na Bíblia, né? É a cultura daquele tempo. Era o contexto daqueles dias. Então, José tinha essa prerrogativa, ele tinha essa opção. Ele poderia fazer isso. E ele estaria de acordo com a lei, ele estaria fazendo aquilo que a lei diz, determina. Mas ele não fez isso. Ele não fez isso. E uma outra opção seria ele se divorciar de Maria de forma secreta. Sem que ninguém soubesse, ele iria pedir o divórcio, a carta de divórcio, ele estaria se divorciando de Maria e preservando a honra de Maria. Ninguém precisa saber dessa história. Então, meus irmãos, que abacaxi para José descascar aqui nessa história? É um abacaxi terrível. Como resolver esse conflito? Como resolver esse dilema? A cabeça de José, meus irmãos, estava tentando organizar todas aquelas opções. O que fazer? Como me colocar diante dessa situação? Meus irmãos, a vida cristã, ela nos coloca também diante de muitos dilemas. José estava diante de uma encruzilhada, de uma bifurcação. E nós cristãos, muitas vezes, a vida vai nos colocar diante de questões complexas, diante de muitos conflitos, diante de muitos dilemas. José viveu essa experiência ao se comprometer com o projeto de Deus. À medida que Deus ia fazendo o seu caminho na história, alguns dilemas e conflitos iam acontecendo, e essas pessoas que fizeram parte dessa história foram se deparando com esses dilemas, como nós cristãos também. Nós cristãos temos os nossos dilemas, os nossos conflitos também, e dilemas de todo tipo e ordem. Dilema de natureza moral, natureza espiritual, natureza existencial, conflitos e dilemas éticos. Nós vivemos muitos dilemas éticos. Um dilema muito comum que muitos cristãos vivem no meio profissional. Algumas pessoas aqui da igreja, algumas pessoas já me procuraram para conversar sobre esse tipo de conflito. É um conflito de natureza ética. A pessoa trabalha num lugar e ela é induzida, naquele ambiente de trabalho ali, onde ela trabalha com aquelas pessoas, ela é induzida a sonegar impostos, a praticar sonegação. E aí, um cristão deve sonegar ou não? O que é o correto? É um dilema ético. E tem pessoas aqui da igreja, que eu conheço a história delas, que elas abriram mão de fazer uma coisa ilícita e perderam o emprego para manter o seu caráter. Eu sou cristão, eu não compactuo com isso, eu vou abrir mão disso. E perderam o emprego. E tem algumas pessoas que, por causa de se manterem éticas lá no seu trabalho, elas foram promovidas. Passaram por um teste. Os irmãos percebem que os dilemas fazem parte da nossa vida e nos acompanham. E vão nos acompanhar. José estava diante aqui, meus irmãos, de uma questão difícil,
de um dilema muito complicado, de uma situação muito complicada. Mas diante de um dilema, qual é a atitude que José tem? Olha ali no versículo 19 e no versículo 20. Como que José vai lidar com esse dilema? Nós vamos aprender também como a lidar com os nossos próprios dilemas, olhando para a atitude de José. Olha só o versículo 19 e versículo 20. Por ser José seu marido um homem justo, e a palavra justo aqui significa correto, alguém que procura agradar a Deus em toda a sua conduta, sua forma de viver, de proceder, alguém que está sempre buscando agradar a Deus, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Meus irmãos, ele está pensando em anular o casamento secretamente. No versículo 20, ele vai pensar, ele vai ponderar, ele vai dormir. Ele não toma nenhuma decisão precipitada. Diante de um dilema, de um conflito, nós não podemos tomar nenhuma atitude, nenhuma decisão precipitada. Então, o conselho que vem para nós aqui hoje é: não se precipite. Tem momentos da nossa vida que a melhor decisão é não decidir, é esperar, é aguardar pelo momento certo. Muitas vezes nós estamos diante de um dilema, de um conflito. O que nós fazemos? Nós nos precipitamos e acabamos colocando a carroça na frente dos bois. A gente não faz isso. A gente decide quando a gente não deveria tomar naquele momento nenhuma decisão. Eu sempre digo para as pessoas: no calor de uma situação, não tome nenhuma decisão. De cabeça quente a gente não decide nada. A gente espera, a gente aguarda. José, ele vai analisar com calma aquela situação. Ele era um homem justo, ele não queria desagradar a Deus, mas ele também não queria ofender Maria. Ele não queria também agredir a honra de Maria, ferir a sua honra, manchar a sua reputação. Ele tinha uma decisão para tomar ali muito delicada, meus irmãos. Era uma situação que exigia dele ali que ele tomasse uma atitude com calma, sem pressa, sem pressa. Lá em Provérbios 19, 2, diz: não é bom ter zelo sem conhecimento, e nem ser precipitado e perder o caminho. Provérbios 19, 2. Não é bom ter zelo sem conhecimento, e precipitado e perder o caminho. Quantas vezes, meus irmãos, quantas coisas nós teríamos evitado na nossa vida, se nós tivéssemos a mesma postura e atitude que José teve. O texto não diz que ele xingou Maria, que ele gritou com Maria, que ele foi discutir a situação com Maria. Não, ele foi se acalmar. Ele precisava estar lúcido para tomar aquela decisão. Meus irmãos, diante de muitos dilemas que nós vivemos e conflitos, nós precisamos ter calma, calma. Precisamos ser prudentes. Diante de um dilema, seja prudente, seja prudente. Uma coisa que eu aprendi quando eu estava fazendo a minha carteira, para dirigir, e eu nunca me esqueci dessa aula. O professor estava lá dando uma aula, o instrutor, a parte teórica, e ele disse assim: eu vou explicar para vocês o que é prudência na direção. Quando você está dirigindo lá, e de repente você vê uma bola, aparece de algum lugar uma bola, e essa bola para na frente do seu carro, no meio da rua, e você está vindo com o seu carro e aquela bola para ali na frente do carro. O que é prudência? É você frear o seu carro, porque alguma criança, você pensa, alguma criança vai vir buscar essa bola. Alguma criança vai sair de algum lugar para pegar essa bola. Então o que eu faço? Eu reduzo a minha velocidade. Por quê? Porque senão eu posso atropelar uma criança que vem logo em seguida. Isso é
prudência, é pesar as nossas decisões, pesar as consequências das nossas decisões, é analisar as coisas, é não ser precipitado. Foi o que José fez. Ele reduziu a velocidade, ele foi para casa, ele foi pensar, ele foi refletir. Muitas vezes a gente tem que ir para a nossa casa, a gente tem que ir para o nosso quarto, a gente tem que ir para aquele lugar silencioso, aquele lugar onde nós não vamos nos distrair com nada, porque a gente precisa tomar uma decisão importante na nossa vida. Então a gente precisa ter calma, ter paz no nosso coração. José, ele vai acomodar no seu coração aquelas informações. Ele vai acomodar na sua mente aquelas informações. Por isso, meus irmãos, é importante ter uma boa noite de descanso. Você sabe que o descanso é uma coisa que Deus nos dá, o sono é uma coisa que ajuda, né, a nossa mente, refaz a nossa mente. O sono é uma bênção, meus irmãos. Tem coisas que eu, assim na minha vida, decisões que eu só tomei depois de uma boa noite de sono. Aí você acorda, não, agora eu consigo pensar melhor nessa situação. José, ele acomoda aquelas informações, ele vai dormir, e aí o anjo aparece para ele em sonho, e fala com José através de um sonho. Meus irmãos, na história da palavra de Deus, na Bíblia, nós vamos ver que Deus falou muitas vezes através de sonhos. Muitas vezes Deus falou por meio de sonhos. Muitas vezes. Por quê? Porque essas pessoas na época elas não tinham acesso à revelação como nós temos hoje. Deus fala hoje através de sonho, eu creio que Ele pode falar através de sonhos. Algumas vezes, né? Mas sempre Ele fala através da sua palavra. Deus pode falar através de sonhos? Esporadicamente? Pode. Mas sempre Ele vai falar através da sua palavra. Então José, ele tem um sonho. Ele tem um sonho. Meus irmãos, Deus fala comigo esporadicamente, não é todo dia, não é sempre, através de sonhos. E Deus já me deu alguns sonhos em que eu acordei e sabia o que eu tinha que fazer. Deus me deu clareza naquele sonho em relação à decisão que eu precisava tomar. Tem muitos sonhos que nos são dados por Deus enquanto nós estamos dormindo. Eu creio nisso. E na Bíblia nós vemos histórias assim no Antigo Testamento, no Novo Testamento com os apóstolos, Paulo no Novo Testamento ele teve um sonho também, Pedro também, nós temos experiências assim, né, por toda a palavra de Deus. Mas via de regra Deus fala sempre através da sua palavra. Mas ele tem um sonho aqui então, e esse anjo que aparece nesse sonho começa a falar com ele e diz: José, essa criança aceita Maria porque essa criança procede do Senhor. Veja só o que diz a palavra de Deus, ali no versículo 20, no final do versículo 20, na parte B do versículo, diz: não tema receber Maria, José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. O que dela foi gerado procede do Espírito Santo, e ela dará à luz um filho, e você deverá dar o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Meus irmãos, Deus fala com José, e ele está disposto a se comprometer com aquele projeto. Depois que ele recebe aquela palavra do anjo, ele se coloca diante de Deus para assumir também o seu papel na história como pai de Jesus, Messias. Ele se compromete, meus irmãos. Eu vou aceitar esse projeto. Eu entendi qual é o meu papel nessa história. E como é importante quando você e eu entendemos qual é o nosso papel na história. Qual é o nosso lugar na história? Aonde Deus quer nos usar? Aonde Deus tem nos colocado para que a gente sirva a Ele, aos planos dEle, aos propósitos dEle, aos interesses dEle. E José entendeu isso. Eu entendi, eu estou aqui, eu vou fazer a minha parte para que essa criança seja trazida para dentro da história. Então, diante de um dilema, o que ele faz? Ele age prudentemente.
Ele age com sabedoria, ele não se precipita, e ele decide fazer parte então daquele projeto. Quando ele entende que o anjo lhe diz que ele precisa assumir o seu lugar na história, ele assume o seu lugar. Meus irmãos, foi difícil para José? Foi. Processar tudo aquilo deve ter sido. Tem coisa que para nós cristãos também leva tempo para a gente processar, né? Certas verdades, certas realidades do reino de Deus, da obra de Deus, da vontade de Deus para cada um de nós. Às vezes tem coisas do evangelho que são difíceis e que leva tempo para a gente entender, para a gente compreender, para nossa mente processar e para o nosso coração assimilar e acolher essas verdades. Leva tempo, é difícil, é um processo. Na vida de algumas pessoas pode ser que seja algo rápido, a outras pessoas é algo que leva mais tempo. Esse homem que estava em luta, de repente ele se coloca diante daquela situação, daquele projeto, ele diz: eu quero fazer parte disso, eu quero assumir o meu papel na história. Algumas informações que nós temos de José: ele era justo, ele procurava fazer as coisas certas, da maneira certa, ele era um homem correto, temente a Deus, e sabemos algo sobre a sua profissão. Ele era carpinteiro. Carpinteiro. E Jesus herdou de José também essa profissão, a carpintaria. Meus irmãos, eu acho isso fantástico, que Jesus, ele tenha sido carpinteiro, assim como seu pai. Até hoje, né? Tem muitos filhos que herdam a profissão dos pais, né? Não é uma regra, né? Não é uma regra, porque às vezes o filho tem uma vocação profissional diferente do pai. O meu pai, por exemplo, é metalúrgico, né? Eu não sou metalúrgico, eu sou pastor. Mas tem muitos filhos que acabam herdando, né, a profissão dos seus pais. Como Jesus, naquela época isso era muito comum. O filho herdar a profissão do pai. E Jesus se tornou um carpinteiro. E meus irmãos, na carpintaria você vai trabalhar com que instrumento? Martelo, prego, não é? Eu imagino Jesus furando o dedo. E o dedo de Jesus sangrando, enquanto ele estava aprendendo a profissão do pai. Na carpintaria lá de José, lá na oficina de José. Estavam fazendo uma mesa, um banquinho, algum móvel, alguma mobília, e de repente Jesus enfia um prego no dedo. E aí eu imagino Jesus chorando. E o choro de Jesus vai longe. Maria escuta. E Maria sai correndo para consolar Jesus. Como toda mãe faz quando um filho se machuca. E ela vai até Jesus e começa a beijá-lo. E acalmá-lo, e a tranquilizá-lo. Jesus viveu experiências assim. Com certeza ele deve ter furado o dedo algumas vezes com algum prego. Mas meus irmãos, o inconsciente de Jesus estava sendo trabalhado e preparado para o momento do Calvário. Ele estava se familiarizando com aquelas ferramentas que um dia seriam usadas para colocá-lo e prendê-lo numa cruz. Cravos. Ele se familiarizou com os cravos. Imagina Jesus ali recebendo na cruz aqueles cravos. Você acha que essa memória não estava ali presente? A memória da época em que muitas vezes ele pregou um prego ao lado do seu pai? Ele estava se familiarizando com esse contexto. Ele estava se familiarizando com os cravos, porque ele nasceu para isso. Ele nasceu para dar a sua vida. Então o seu inconsciente, desde pequeno, já estava sendo trabalhado e preparado para aquele momento. José teve um papel importante na vida do menino Jesus, como seu pai. Tanto no sentido profissional, quanto também no sentido de criar, de educar Jesus. Meus irmãos, diante de um dilema, lembre-se, seja prudente, sejamos prudentes. Mas um outro trecho que vai aparecer em Mateus está lá no capítulo 2 e no versículo 13 de Mateus. Olha só que interessante, a segunda vez que o anjo do Senhor aparece a José
está aqui no capítulo 2, versículo 13. Só que o anjo agora traz uma mensagem diferente para José. Lá nós vimos, lá no versículo 18, nós vimos que se tratava do nascimento de Jesus. Aqui, mais uma vez, o anjo do Senhor aparece para José, no versículo 13. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: levante-se, tome o menino e sua mãe, fuja para o Egito, fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. E o que José faz aqui? Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite, partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. E quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso, ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se uma voz em Ramá, choro de grande lamentação, é Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada, porque já existem. Se diante dos dilemas, nós precisamos ser prudentes, diante das ameaças, nós precisamos ser corajosos. José nos ensina essas 2 grandes lições. Diante de um conflito, ele é prudente. Diante de uma ameaça, ele é corajoso. Ele é corajoso. Prudência e coragem. Nós cristãos precisamos ter esses 2 traços na nossa vida, como cristãos. Essas 2 marcas. A prudência e ao mesmo tempo a coragem. São 2 coisas que caminham juntas. Quando ele tem que se acalmar, ele tem que dormir, ele tem que ir para o seu quarto, ele tem que refletir sobre aquelas coisas, ele faz isso. É o momento de ele se aquietar. Mas tem um momento que ele tem que agir. Tem um momento que ele tem que ser corajoso. E ele faz isso, meus irmãos, ele toma essa decisão. No primeiro versículo 15, nós vimos ali que se trata de uma profecia. Lá de Oséias capítulo 11, versículo 1. Do Egito chamei o meu filho. No versículo 13, o anjo aparece e diz: vá para o Egito, José, fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. O texto, meus irmãos, esse texto vai nos falar que se tratava aqui de uma profecia de Oséias. Lá em Oséias capítulo 11, você não precisa abrir, Oséias 11:1 diz: quando Israel era menino, eu o amei e do Egito chamei meu filho. Mateus aqui, meus irmãos, de forma intencional, ele sempre vai fazer esses links aqui com as profecias do Antigo Testamento, como ele está fazendo aqui com o caso de Oséias, a profecia de Oséias 11:1, né? Do Egito chamei o meu filho. Se tratava do povo de Israel, que foi tirado do exílio, do Egito, foi arrancado, foi liberto, está falando de Israel, mas Israel ali era um tipo de Cristo, de Jesus. Essa profecia de Oséias 11:1 está apontando para Cristo, aquele que viria, e seria chamado do Egito, e se cumpre aqui. Mateus, ele é dos evangelhos, o evangelho que mais vai fazer referências ao Antigo Testamento. As profecias messiânicas do Antigo Testamento. É o que mais vai citar textos do Antigo Testamento. É o evangelho de Mateus. Porque Mateus, o que ele quer fazer? Ele quer aqui, meus irmãos, mostrar que de fato Jesus é o rei prometido. Ele veio para cumprir as profecias do Antigo Testamento. Ele de fato é o rei. O evangelho de Mateus é o evangelho do rei. E aqui, meus irmãos, é a segunda vez que o anjo fala em sonho aqui com José, só que agora numa circunstância diferente, agora tem a ver com um contexto de hostilidade. Desde que Jesus nasce, ou melhor, antes de Jesus nascer, ele já sofreu hostilidade, ele já sofreu rejeição, ele já recebeu o ódio dos poderosos. Herodes quer matar essa criança. Meus irmãos, fontes históricas confiáveis, fontes históricas nos dizem que Herodes era
alguém extremamente obcecado pelo poder. Herodes era um maluco, era um lunático, era uma pessoa doente. Ele tinha obsessão pelo poder. Herodes tinha tanta obsessão pelo poder, para você ter uma ideia, que ele matou todos os seus filhos, porque ele não queria deixar herdeiro, ele não queria que ninguém tomasse o seu lugar no trono. Ele matou os seus próprios filhos, e ele matou a sua esposa também. Ele mata a sua esposa Herodias, porque ele não queria que a sua esposa também ocupasse o seu lugar. De tão obcecado que ele era pelo poder. E ele toma essa decisão. Ele assina, emite um decreto, de que todas as crianças de 2 anos para baixo deveriam ser mortas. Um assassino, um homem cruel, um homem vingativo, um homem que tinha obsessão pelo poder. Jesus já recebeu, antes de nascer, o ódio e a rejeição desse mundo. Tem muitas pessoas que às vezes, antes de nascerem, foram rejeitadas pelos pais, né? Existem muitas histórias assim, de crianças que nasceram e que já se sentiam rejeitadas desde o ventre materno. Receberam algum tipo de rejeição. Crescem com doenças na alma, com problemas, questões de fundo emocional. E Jesus passou por isso. Jesus recebeu o ódio dos poderosos desse mundo. E meus irmãos, nós percebemos aqui o espírito do anticristo agindo já nessa época em que Jesus nasceu. O anticristo não é apenas uma personalidade, quando a gente pensa quem é o anticristo, a gente logo pensa em alguém, em alguma liderança, alguma autoridade, a gente pensa no Papa, algumas pessoas pensam no Papa, quem é o anticristo, Algumas esposas acham que é o marido, não sei, tenho minhas dúvidas. Quem será o anticristo? É essa dúvida que está na cabeça das pessoas. Mas a Bíblia fala sobre o espírito do anticristo que age nesse mundo. E já agia nessa época em que Jesus aqui nasceu. Porque o espírito do anticristo é tudo aquilo que é contrário a Cristo. Que se opõe a Cristo. A mensagem de Cristo, aos ensinamentos de Cristo, a vida, o caráter de Cristo, tudo aquilo que se opõe à realidade de quem Cristo é, tudo que se levanta contra o governo de Cristo, é o espírito do anticristo. E aqui, meus irmãos, nós percebemos que o espírito do anticristo já estava agindo já nessa época, através de Herodes, através do sistema, através do poder instituído naquela época. O poder de Roma já estava ali presente, meus irmãos, o espírito do anticristo se opondo a Cristo. E essa palavra anticristo não significa só aquilo que se opõe, que é contra, que é contrário a Cristo. Mas anticristo também no sentido de que tudo aquilo que quer substituir o lugar de Cristo. Herodes queria tomar o lugar de Jesus. Ninguém vai tomar o meu lugar. Ele queria tirar Jesus do centro da história. E meus irmãos, o espírito do anticristo age nesse mundo hoje com essa mesma intenção, essa mesma finalidade. Remover Jesus, tirar Jesus do centro. Do centro. Jesus precisa ocupar o centro. Ele precisa estar no centro da história humana, no centro das nossas atenções, no centro da nossa vida. Ele tem que sempre estar no centro de todas as coisas, daquilo que nós cremos, da palavra de Deus. Ele está no centro. O espírito do anticristo quer deslocar do centro Cristo. Cristo, ele quer fazer isso de muitas formas. E meus irmãos, por incrível que pareça, dentro de muitas igrejas, o espírito do anticristo está agindo. Está presente. Quando autoridades, pastores, bispos, apóstolos querem tomar o lugar de Cristo. Querem assumir o centro, querem estar no centro. A tradição, ela pode ser também reflexo da ação desse espírito do anticristo no nosso mundo hoje. A tradição pode ocupar o lugar de Jesus na nossa vida. A tradição. E tantas outras coisas.
tudo aquilo que quer tirar Jesus, remover Jesus do centro, tem a ver, está de alguma forma relacionado com o espírito do anticristo. Tem muitos anticristos, né, soltos por aí. Gente querendo tomar o lugar de Jesus. Muita gente por aí querendo tirar Jesus do centro. Mas a mensagem do Natal é que Cristo está no centro. Ele precisa estar no centro, reinando, governando, liderando, sendo o Senhor de todas as coisas, porque todas as coisas devem convergir para a Ele. Ele é o ponto de convergência da história. Ele é o centro, meus irmãos. Nós não podemos esquecer disso. Jesus precisa estar sempre no centro. E Ele está aqui, recebendo aqui a hostilidade de Herodes. Ele é perseguido. Por quê, meus irmãos? Porque esse homem não quer que Jesus tome o centro da história. E aí a maior ironia que eu percebo aqui é que se tratava de um bebê. De um bebê. O D.A. Carson é um autor que eu gosto muito. O D.A. Carson vai dizer o seguinte: o evangelho de Mateus é o evangelho das ironias. Nós encontramos muitas ironias dentro do evangelho de Mateus. E uma das ironias é essa: aquele bebê frágil, aquele bebê inofensivo, indefeso, coloca medo no Herodes. A verdadeira ameaça aqui não era Herodes, era esse bebê da manjedoura. Esse bebê da manjedoura, meus irmãos, ele de fato era uma ameaça para o status quo daquela época. Que ironia, meus irmãos, um bebê, antes de nascer, já está abalando as estruturas daquele mundo daquela época. Já está mexendo com o poder daquela época. Já está causando um alvoroço. Um bebê na manjedoura. Você olha para um bebê, o que vem à sua mente? Uma criança indefesa. Ela precisa de cuidado, ela precisa ser amamentada, nutrida. Se alguma coisa vir na direção dessa criança para destruí-la, o que nós temos que fazer? Proteger essa criança, porque ela não sabe se defender. E lá em Apocalipse tem uma profecia sobre o dragão que quer devorar a criança. Essa é a lógica do anticristo, o sistema. O dragão querendo devorar a criança atrás daquela mulher que está para dar à luz. Alguns interpretam, né, a Igreja Católica interpreta que aquela mulher de Apocalipse, né, que está grávida e o dragão está perseguindo ela, porque ele quer devorar aquela criança, é a Igreja Católica, né? Tem essa ideia de que aquela mãe é a igreja, né? Eu acredito, meus irmãos, que ali se trata da história como nós estamos lendo ela acontecer aqui. Maria está trazendo a criança para dentro da história, mas o dragão, ele não quer, ele quer devorar aquele bebê. Mas, meus irmãos, a grande ironia da história é essa: aquele bebê de fato é que representava uma ameaça para os poderes e principados desse mundo, desse sistema estabelecido. Aquela criança era a verdadeira ameaça. Eu gosto muito do que o C.S. Lewis diz, né? C.S. Lewis disse que se Jesus não fosse considerado uma ameaça, ele não seria crucificado, porque você não prega na cruz, você não crucifica na cruz pessoas que não são consideradas uma ameaça. Se Jesus fosse bonitinho, fofinho, né? Não incomoda ninguém, com certeza ele não teria sido crucificado. O mundo não costuma crucificar e matar pessoas inofensivas. Jesus representava um perigo, uma ameaça para o poder daquela época. Meus irmãos, se Jesus representou um perigo para Herodes, José foi aquele que tomou o seu lugar na história, a fim de proteger aquela criança. Sermos cristãos, sermos discípulos autênticos de Jesus, vai nos colocar obrigatoriamente e inevitavelmente
numa rota de colisão com esse mundo, com o sistema e com os valores desse mundo. Jesus, quando ele nasce, ele está numa rota de colisão com esse mundo. Ele está na contramão do sistema desse mundo. Ele veio para incomodar aqueles que estavam tentando fazer com que o plano, o projeto de Deus não fosse de fato estabelecido. E aqui fica uma última lição para nós. Não há como sermos cristãos sem recebermos algum tipo de hostilidade desse mundo. Não há. Não há como. Não há como ser cristãos e não recebemos o ódio, meus irmãos, de alguma forma representado nesse mundo, por meio dos poderes, por meio talvez do seu patrão, do seu chefe que te persegue. Eu sofri ódio na escola porque eu era crente e eu me lembro que na escola eu sofri, que naquela época a gente não falava isso, o bullying, né? Mas eu sofri muito bullying por ser crente na minha escola, por levar a Bíblia para a escola também, porque eu queria ler na hora do recreio, enquanto todo mundo brincava, eu pegava minha Bíblia e ia ler a Bíblia no recreio, né? E todo mundo zombava de mim, ficava rindo de mim, eu era ridicularizado porque eu era cristão. Sofri muito na escola por ser cristão, sofrendo hostilidade. Nós cristãos, se formos vivermos de forma fiel, sermos fiéis seguidores de Jesus, nós não podemos esperar aplausos desse mundo. Não espere aplauso desse mundo. Não espere que o mundo vai te aplaudir, vai me aplaudir. Nós não estamos aqui nesse mundo para ser aplaudidos por esse mundo, para sermos ovacionados por esse mundo. Nós vamos, meus irmãos, confrontar de alguma forma o sistema e os valores desse mundo, com a nossa postura, com as nossas escolhas, com a nossa ética. A nossa ética tem que divergir da ética desse mundo. Os nossos valores precisam se distinguir também dos valores desse mundo. Se nós quisermos ser luz em meio às trevas, nós precisamos tomar a nossa posição como cristãos desse mundo. Entender de que lado que nós estamos. De que lado você está? De que lado eu estou? José teve que escolher um lado. Eu vou escolher o lado de Jesus. Eu vou escolher o lado do plano e do projeto de Deus. Eu sei qual é o lado que eu devo estar. José escolheu o seu lado. Meus irmãos, é importante nós entendermos que o inferno precisa tremer diante de um cidadão do reino de Deus. Herodes treme diante de um bebê. Essa é uma das maiores ironias que existem no Evangelho de Mateus. Um rei poderoso como Herodes, era só ele fazer assim, pronto, ele tirava a vida da pessoa, né? Só com um sinal. Que tinha poder político, um homem com tanto poder, mas que treme diante de um bebê. Meus irmãos, se nós não estamos incomodando o inferno, se nós não estamos incomodando esse mundo de alguma forma, se o mundo não está incomodado com a sua presença de alguma forma, pode ser que você ou eu estejamos brincando de evangelho, do que significa ser cristãos. Agora, se você está de alguma forma incomodando o mundo, se você está causando algum tipo de perturbação, pode ter certeza, você está dentro do projeto do discipulado de Jesus. Você é um seguidor e um autêntico discípulo de Jesus. Sempre que a igreja na história ela se acomodou, Deus deu um jeito de incomodar essa igreja, que estava acomodada. No livro de Atos, quando os cristãos ficam em Jerusalém, curtindo aquele momento que eles estavam vivendo, o Espírito Santo foi dado, o Espírito Santo veio, a igreja estava ali, vivendo um crescimento lindo, muitas pessoas se convertendo em Jerusalém, vamos ficar aqui.
Está tão bom em Jerusalém, nesse calorão brabo, vamos ficar no ar-condicionado. Aqui em Jerusalém tem ar-condicionado, né? Vamos ficar aqui está confortável, está tão bom em Jerusalém. É tão bom ser crente em Jerusalém. E o que Deus faz ali em Atos, logo em seguida? Manda uma perseguição. Manda uma perseguição por conta da morte de Estevão. Se levanta uma perseguição sobre a igreja. E o que acontece com a igreja que estava acomodada? Ela começa a expandir. O evangelho começa a chegar em outras regiões do mundo. Porque esse era o plano, de que o evangelho fosse levado até os confins da terra. Isso começa a acontecer. E o evangelho chegou até mim, chegou até você, chegou até nós, por causa de uma igreja que precisou ser incomodada, porque estava acomodada. E Deus incomoda os acomodados. E muitas vezes, meus irmãos, é disso que a gente precisa, do incômodo. Deus nos incomodando, o incômodo de Deus. O Espírito Santo trazendo algum tipo de desconforto, de inquietação, de incômodo para a nossa vida. Porque às vezes é um problema quando a gente entra numa zona de conforto e a gente se acomoda. É nessa hora que Deus precisa nos desafiar a sermos igreja de verdade, a fazermos o nosso papel e assumirmos o nosso lugar na história e no mundo. Assim como fez Maria, assim como fez José, os pais de Jesus. Pagaram o preço, tiveram coragem para trazer para dentro da história o bebê prometido, o bebê messiânico, nosso Salvador. Amém, meus irmãos? Então, diante dessa reflexão, convido você a se colocar de pé. Não só reflexão, mas diante desse desafio. Esse desafio. Deus quer nos cutucar, Ele quer nos incomodar. Se você se encontra assim, acomodado, Deus pode ser que esteja trabalhando nas circunstâncias da sua vida ao redor de você, permitindo que algumas coisas aconteçam, para que você saia dessa condição de inércia, para que você comece a de fato viver a sua vida cristã de verdade, com intensidade, com seriedade. Senhor, Tu representaste uma ameaça, a Tua vida estava ameaçada, mas na verdade, Senhor, quando Tu vieste a esse mundo, Tu foste uma ameaça para esse mundo. Porque esse mundo não estava preparado para Te acolher, para Te receber, Senhor. Um Cristo hostilizado, rejeitado, perseguido. Se você quer ser discípulo desse Cristo, você precisa também aprender com esse Cristo. Que muitas vezes nós vamos representar para esse mundo uma pedra no sapato do sistema, o espinho na carne do sistema, o espinho na carne desse mundo, alguém que vai trazer o incômodo porque foi incomodado, para que pudesse deixar a sua zona de conforto, então pudesse agora incomodar esse mundo, trazendo um santo incômodo a esse mundo. Senhor, nós Te louvamos, nós Te agradecemos, Senhor Deus, porque nós percebemos, Deus, o quanto nós, muitas vezes, Senhor Deus, temos agido, tomado decisões de forma imediatista, porque nós somos assim, Senhor. Nós queremos resolver as coisas de uma hora para outra, e nós muitas vezes acabamos sendo precipitados, Senhor Deus, e agimos por impulso, Senhor. Não somos prudentes,
Mas hoje o Senhor tem nos ensinado, tem nos mostrado por meio da Tua palavra, Senhor, que nós cristãos precisamos ter a marca da prudência na nossa vida. Como José foi prudente, nós queremos também ser prudentes. Não queremos agir precipitadamente. Nos ajuda, Senhor Deus, a termos calma, a não seguirmos aquela lógica do bateu, levou, de apenas reagirmos ao que nos acontece. Nós não queremos viver reagindo, mas nós queremos viver agindo, Senhor Deus. Muito mais do que reagindo, Senhor. Nós queremos agir, e agir com prudência. Nos ajuda, nos capacita, Senhor. E também nos dá a coragem que nós precisamos para servirmos ao Senhor nesse mundo, de forma coerente, de sermos cristãos valentes, de defendermos aquilo que nós cremos com firmeza, Senhor Deus. Que é diferente de sermos arrogantes, de sermos orgulhosos, de nos acharmos donos da verdade, Senhor. Não é isso, Senhor, mas temos coragem de assumirmos o nosso lugar na história. Sabemos que o Senhor nos colocou nesse mundo para um grande propósito, e nós queremos servir ao Senhor com sinceridade, com fidelidade, Senhor Deus. Assumindo a nossa identidade como servos do Senhor nesse mundo, como cristãos, como discípulos do Senhor, chamados pelo Senhor e enviados pelo Senhor, para fazermos a diferença na história, Senhor. Seja na história da nossa família, nosso contexto familiar, lá no nosso trabalho, no nosso bairro, Senhor Deus, aqui em Gravataí também, Senhor Deus, nos usa, Senhor. Nos usa, Senhor Deus, para despertarmos essa cidade, Senhor. Para provocarmos, Senhor, transformações, mudanças. Nos usa, nos capacita para isso, Senhor. Para que nós sejamos aquela igreja cujas portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que nós sejamos essa igreja, Senhor, que põe o diabo para correr, Senhor Deus. Uma igreja, Senhor Deus, que afronta as portas do inferno, que adentra as portas do inferno, Senhor Deus. Que nós sejamos essa igreja que prevalece, não por causa de nós, mas por causa daquele que nos chamou, que nos capacita, que nos usa, apesar de nós, apesar de quem nós somos, Senhor Deus. Pessoas improváveis, pessoas comuns, mas que estão se abrindo, Senhor Deus, para receber e para acolher o chamado do Senhor. Nos usa para esse tempo, Senhor, para esse tempo da história, para esse momento da história. Nós queremos ser usados, nós queremos ser instrumentos do Senhor. Abençoa cada um aqui nessa manhã, Senhor, cada vida, cada família que está aqui representada. Abençoa, guarda, usa, Senhor. Faz com que essa palavra, Senhor Deus, ela possa produzir em nós frutos que glorifiquem o Teu nome, frutos que venham apontar para Ti, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Senhor Deus, nós te pedimos. Continua fazendo a Tua obra em nós, através de nós e apesar de nós, Senhor. Então,